Por que os chás especiais dão mais infusões? Por que esse é um conceito tão ligado aos chás especiais? Os chás especiais vêm de uma planta chamada Camellia sinensis e dela se faz 6 grandes famílias. Esse processamento das folhas, a maneira que as folhas são processadas, por exemplo, um chá preto, a folha é oxidada, elas sempre tiveram um objetivo, que era preservar mais o chá. O chá, Camellia sinensis, chás especiais, tem 5.000 anos de história. E há 5.000 anos atrás, você não transportava de avião as coisas. Então, as coisas tinham que durar. Então, os chineses criaram técnicas para fazer aquelas folhas reterem óleos essenciais, aromas e sabores e durar até chegar lá no mercado consumidor. Então, o que a acontece? viagem era longa, né? Era Exato. barco, dias. Carroça, mula, cavalo. Exato. Então, para o chá verde, por exemplo, o chá verde chegar com aquela característica fresca do chá verde, herbal do chá verde, eles tiveram que criar processos que pudessem reter óleos essenciais, sabor, aroma e que não permitisse que as folhas estragassem, certo? É uma desidratação controlada com várias técnicas, olhando exatamente para que ele mantenha aroma, sabor e não permita o crescimento de micro-organismos. Sim. Então, o que acontece? Por conta desse processamento, você tem uma infusão mais lenta. Isso eu estou falando de folhas inteiras, tá? Folhas soltas, folhas inteiras. Você vai ter uma infusão mais lenta. A folha é como se ela estivesse começando a despertar. Então, você não vira lá e sacode um balde de água fervendo na cara da folha para ela acordar assustada. Você fala: oi, folhinha, vamos acordar. Tudo vamos bom? devagar. Aí a folha acorda meio assim, né? Onde eu estou? Estava na China, estava no Sri Lanka, estava em registro aqui em São Paulo. Onde estou agora? Estou aqui no Rio de Janeiro. E aí você, entendeu? Começa a conversa, e aí faz mais uma infusão. E a cada infusão, a folha vai despertando mais. Ela vai se abrindo, ela que estava ali enroladinha, desidratada, ela vai se hidratando aos poucos, ela vai se abrindo. E aí, cada vez, ela vai liberando uma coisa para você. Na primeira infusão, ela libera alguns componentes. Na segunda infusão, ela já se abriu e já se hidratou um pouquinho mais, ela libera outras coisas. Então, esse processamento dos chás especiais faz com que eles tenham muito mais infusões. E quanto mais infusões um chá dá, mais valorizado ele é. Não só em termos de sabor, mas também em termos de valor. Comercial mesmo, comercial, né? A gente vai falar ainda mais um pouco sobre isso. Então, por esse motivo, quando você pega uma planta comum, que ela foi simplesmente desidratada, você colocou a água nela, ela hidratou e é aquilo ali. É raro você ter várias infusões com os chás comuns. Os chás especiais não. Os chás especiais, por conta desses processamentos da folha, eles costumam ter mais e mais infusões. Então você consegue um aproveitamento maior dessas folhas. Então, gente, estamos entendidos? Por que é possível múltiplas infusões? Está relacionado à técnica que a gente infusiona. E mesmo assim, técnica de preparo, não é só uma técnica, não. Existem várias técnicas que você pode fazer múltiplas infusões. Técnicas orientais, que é como a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo o Gongfu Cha, que é uma técnica chinesa. E técnicas ocidentais. A cada técnica, o seu chá será uma pessoa nova. A gente sempre fala que o chá é camaleão. Isso significa o quê? Que ele vai sempre mudar de acordo com o que é feito com ele. Então, se você, por acaso, pensa chá verde amargo, chá preto é ruim, é porque você está tratando mal o seu chá. Na verdade, não é que ele seja isso, até porque não é que essa família inteira seja isso. É que a gente não sabe ainda técnica de preparo, né? Você não sabe ainda técnica de preparo, que eu estou falando, né? Pensando na técnica mãe, trabalhar com água quente, ok. Mas quem é esse chá? Então, sempre para preparar um chá e saber múltiplas infusões, a gente tem que conhecer o chá, a gente tem que conhecer uma técnica de preparo, definir qual que a gente vai trabalhar e daí também conhecer o nosso paladar. Porque dependendo desses 3 fatores, o chá ele muda completamente. Então, ele muda de acordo com quem prepara, né? Porque quem prepara ou prepara para si mesmo,
para o paladar que é da pessoa mesmo, ou ela prepara para um outro paladar. E a técnica que está no meio, ali no eixo central, vai definir também para que rumo esse chá vai dar, né? Se ele vai ficar mais concentrado, menos concentrado, se a gente vai extrair mais, que sabores que a gente vai extrair mais dele ou não. Eu não gosto muito da palavra extrair, mas que a gente sempre gosta de dizer que a gente tem uma conversa ou a gente aproveita o chá e aproveita o que ele tem para dar pra gente. Não a gente pensar em extrair, porque extrair é aquela coisa de eu estou tirando tudo daquele chá. E extrair não é bem assim. Isso é um assalto, entendeu? Passa tudo. E múltiplas infusões é exatamente o conceito contrário. Como é que a gente aproveita ao máximo? Deixa eu só complementar uma coisa, gente. Chás especiais, então, no mínimo 3 infusões. Então, no mínimo 3 infusões. Agora, o que define ter 3, 10, 20, 30? É a habilidade de quem prepara. É o conhecimento de quem prepara.